Aqui no Brasil continua a vaca fria e não necessariamente a da carne fraca. O assunto que predominou ontem no campo político foram os resquícios, a reação do Procurador-Geral da República, os resquícios do bate-boca entre Rodrigo Janot e Gilmar Mendes em torno das questões de vazamento da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, o porta-voz de um grande movimento que reúne forças políticas bastante expressivas atingidas pela Lava Jato, no PSDB, no PMDB, no próprio PT e em outros partidos de menor expressão no Congresso Nacional. Gilmar Mendes vem pregando há muito tempo, dissimulava um pouco, era mais incisivo em certos momentos, agora, nesta semana, bateu o pé firmemente, orientando, recomendando aos seus colegas no Supremo Tribunal Federal que considerem a possibilidade de anular provas reunidas licitamente, como ele próprio enumerou, provas lícitas, mas com divulgação ilícita. O ministro Gilmar Mendes quer colocar os eventuais vazamentos da Lava Jato, que vem acompanhando, aliás, a operação ao longo de todos os seus 3 anos, em várias ocasiões, vazamentos parciais de delações, de investigações, de provas, em função do trabalho da imprensa, em função de fontes que a imprensa tem no Ministério Público, junto a advogados, junto a réus, junto a investigados, né? Fizeram com que aqui e ali nomes fossem surgindo como investigados, provas fossem sendo expostas como parte do processo, linhas de atuação também. E o ministro não teve nenhum receio em dizer aos seus colegas que o Supremo tem que analisar a possibilidade de anular essas provas, de anular esses depoimentos, essas delações, o que seria um tiro letal, um tiro mortal na testa, no coração da Lava Jato, que completou 3 anos agora, com um gigantesco sacrifício da nação brasileira, numa tentativa de vida ou morte, de virar a página da corrupção neste país, ou pelo menos alterar o seu patamar. Gilmar Mendes transforma-se assim, consolida-se assim, como o grande porta-voz, o grande artífice, o grande articulador, né? O grande inspirador jurídico de uma argumentação, de uma ação que soa como música aos ouvidos de Renan Calheiros, de Sérgio Cabrais, de Eduardo Cunhas, da escória da política brasileira, que é apenas a escória da própria sociedade. Na política brasileira hoje está a escória da sociedade brasileira. O que essa gente fez não tem tamanho, o que essa gente fez não tem nome, o que essa gente fez não tem medida. Em qualquer direção que você faça o cálculo, você vai chegar a um número trágico. Quantas crianças deixaram de receber remédios ou escolas em função dos bilhões desviados por essas quadrilhas partidárias e seus agentes instalados na máquina pública? Quantas parturientes morreram por falta de atendimento, por conta da falta de recursos, de material humano e tudo mais? Quantos jovens estão hoje entregues ao crime porque não tiveram escola, não tiveram orientação, não tiveram acolhida? Quantos brasileiros vivem na Idade Média por falta de esgoto, por falta de casa, por falta de tratamento urbano nos aglomerados em que estão jogados à própria sorte? Esta conta social, esta conta humana e esta conta moral, que é ainda mais incalculável. Qual é o dano que essa gente causa à ética do país, à moral do país, às relações da sociedade consigo mesma e com o Estado que deve servir-lhe? O tamanho dessa tragédia, que é a tragédia que mais pesa sobre nossos ombros, que é a tragédia que responde na sua essência pela economia ruim, pelo desemprego e tudo mais, o tamanho dessa tragédia só pode tomar uma outra dimensão no futuro se de alguma maneira se chegar a um resultado na Lava Jato que produza um baque, um trauma nas quadrilhas políticas, da qual pelo menos elas não se recuperem tão rapidamente.
na Itália, com a Operação Mãos Limpas, produziu-se esse baque, mas a recuperação das quadrilhas políticas acabou acontecendo por falta de profundidade nas consequências daquela gigantesca operação contra a corrupção. Aqui, nós nem chegamos ao mesmo patamar das Mãos Limpas em termos de consequências. Os grandes partidos italianos que estavam envolvidos em corrupção foram à bancarrota. Aqui nem isso, eles continuam dando as cartas e já está lá um ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí, inclusive, articulando, coordenando a reforma política, que, aliás, nem merece esse nome. Está aí esse ministro que é membro do Supremo Tribunal Federal, a dar estrutura legal ao artigo 18 da lei não sei o quê, porque aí o vazamento da notícia de que Eduardo Cunha é um ladrão determina a anulação das provas recolhidas contra Eduardo Cunha. O vazamento das informações, dos fatos, dos escândalos, mostrando que Sérgio Cabral e sua mulher lideraram uma quadrilha no Rio de Janeiro que destruiu o Estado, jogou na miséria um monte de gente, no desespero, na aflição. Mas vazou a notícia de que ele é ladrão, então anula o processo contra Sérgio Cabral. E os demais senadores, os demais deputados e governadores, os demais prefeitos, os demais envolvidos, pronto, encontram aí no santo Gilmar Mendes a voz dos céus para terem acesso ao paraíso. E fica zero esse jogo. Acaba com isso. Afinal de contas, vazou isso, vazou aquilo, os vazamentos comprometem a lisura do processo. Ora, ninguém precisa analisar muito profundamente quem é o ministro Gilmar Mendes para saber a serviço de quem e do que ele está, com sua toga e seu saber jurídico. E aí, neste ataque, ele fala uma coisa que talvez não seja desprovida inteiramente de verdade. Talvez aqui e ali, membros do Ministério Público tenham sido fontes de jornalistas fornecendo notícias que não deveriam fornecer, detalhes que não deveriam fornecer. Mas espera aí, nós estamos diante de quê? Diante da seguinte escolha: melamos a Lava Jato por conta da formalidade desta ou daquela abordagem e leitura jurídica, ou entendemos que ela chegou a um ponto do qual não podemos recuar em função desses ajustes, né, de textos, de artigos, de leis aqui, leis ali? Ora, o ministro Gilmar Mendes está dando uma dimensão à consequência que ele pretende em função desses eventuais desvios, que é uma dimensão desproporcional, com um dano desproporcional ao país, diante do que está em jogo. O que está em jogo é saber o seguinte: vamos fazer com a Lava Jato, ministro Gilmar Mendes, o que os senhores e seus pais fizeram com a Satyagraha, com a Castelo de Areia, com todas as tentativas do aparato policial, do aparato do Ministério Público, que tentou chegar no andar de cima da corrupção. Tudo foi melado. Tudo foi melado. O próprio Mensalão, embora tenha produzido consequências consistentes, muito mais consistentes que todos os processos anteriores, avançou a despeito de vazamentos aqui e ali, mas não avançou o tanto que deveria avançar. O saldo concreto do Mensalão, são algumas prisões e condenações que não abalaram a estrutura da corrupção no Brasil. Então agora se quer repetir esse mesmo minueto, dando a ele a pátina de uma legalidade, da defesa do Estado do Direito, da defesa da presunção da inocência, da defesa de não sei o quê. Então, ontem, o Rodrigo Janot reagiu a essas acusações do Gilmar Mendes de que o Ministério Público deliberadamente está vazando informações dos processos, dizendo que o Gilmar Mendes sofre de disenteria verbal, de caganeira verbal, para falar o português que nós entendamos aí no dia a dia. Não está longe da verdade, porque não é neste episódio que se percebe a disenteria verbal de Gilmar Mendes. Ele padece disso cronicamente e já foi possível perceber em várias ocasiões. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, certamente não está falando 100% da verdade, porque é óbvio que, no âmbito do Ministério Público, os jornalistas escolheram parte das informações que trouxeram para conhecimento da opinião pública, dando divulgação a fatos que a opinião pública tem o direito de saber
e que, graças a esta divulgação e a consciência que a opinião pública vem tomando do tamanho do crime que se comete contra o país, a mobilização popular em torno da Lava Jato produziu a proteção que ela teve até aqui, que lhe permitiu sobreviver. Porque esta não é a primeira tentativa de destruir a Lava Jato, várias foram feitas ao longo desse curso, de todos os tipos. Na Câmara, com projetos, no Senado, na Presidência da República, ainda na era Dilma, eu não acredito em delator, não sei o quê. Vocês lembram que, então, a elite política do país, que é uma elite corrupta e de várias legendas, está procurando o caminho, a articulação, a reunião de forças que lhe permita enfrentar a Lava Jato destruindo-a. E teve agora, do ministro Gilmar Mendes, o desenho, o arcabouço jurídico para aquilo que necessita, para aquilo que quer. Hoje o Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo, mostra que o esforço coletivo das quadrilhas políticas para conseguir melar a Lava Jato é tão grande que está permitindo a gradual reconstrução de pontes que unam interesses dos inimigos mortais PT e PSDB. A doutrina Aécio Neves, como ele chamou, né, é que se pegarem todos os ruins, sobram apenas os piores. Como assim? Quer dizer que a nossa alternativa é ter políticos ruins ou piores que ruins? Ou como disse o Fernando Henrique Cardoso, temos os bons ladrões, e as palavras são minhas, e os maus ladrões? Temos os ladrões que pegam dinheiro de caixa 2, dinheiro sujo, e registram na Justiça Eleitoral. Esses são santos. Aqueles que enfiam no bolso para comprar calcinha da Victoria's Secret para a mulher são criminosos. Como assim? O dinheiro de um não saiu da escola e da saúde pública? Sim. O dinheiro do outro não saiu do saneamento e da habitação popular? Sim. Então, para quem tomou essa naba, qual é a diferença do dono da naba? É a mesma porcaria. E aí, quando estamos aí na expectativa do Supremo produzir, aliás, o Supremo se mexe, acelera isso, chama juízes auxiliares, porque esse clima todo se favorece da lentidão do processo. Nós temos 3 anos já da Lava Jato. E o número de condenados é quase nenhum no campo político. Parlamentares no exercício do mandato estão todos aí flanando, votando leis, fazendo discursos, sendo entrevistados. Então esse bate-boca, eu mais uma vez acho que esses bate-boca entre os grandes figurões da República deviam ser decididos em duelos, armados, na praça pública, com distribuição de ingressos gratuitos para a população, sanduíche, refrigerante, e que se matem, mas que não mexam naquilo que interessa à população brasileira. Aquilo que nos interessa é que a Lava Jato prospere, que a Lava Jato ande, que a Lava Jato chegue a conclusões, a definições, a punições, a castigos à altura do mal que essa gente produziu. Do mal que essa gente produziu. Tentar produzir um veneno letal para a Lava Jato agora com esse tipo de conversa fiada que interessa às grandes bancas de advocacia, às quais os grandes juízes do Brasil estão permanentemente ligados, isso aí não existe, isso aí é inaceitável. E aí eu recorro a um argumento que me parece o único possível e que já foi usado aí por alguns membros do Ministério Público. Tá, olha, sem a mobilização popular, sem a vigilância da sociedade, sem a manifestação objetiva de que nós não temos alternativa a apoiar a Lava Jato, por mais defeitos e erros que ela tenha cometido, nós estamos roubados. A Lava Jato é a única tábua de salvação que está nesse mar de lama ao alcance das nossas mãos. É a única. É a única. E mesmo assim aceitando que ela não chegue onde deveria chegar. Mesmo assim aceitando que a dimensão do estrago que ela produza nas quadrilhas políticas não seja aquela que deveria ser. E para isso, para fortalecer esse discurso, foi muito útil a cagada que produziu, agora eu não tenho dúvida que foi, a Polícia Federal com a Operação Carne Fraca. Por mais que a gente saiba e sabe que tem corrupção pesada no Ministério da Agricultura na área da fiscalização sanitária, por mais que a gente saiba que aquela é apenas mais uma estrutura tomada pelas indicações políticas, pelas quadrilhas partidárias, por mais que a gente saiba que tem fiscal, não é só no Ministério da Agricultura, não, no Detran, na Receita, na vigilância sanitária do Estado, do município, a gente sabe que tem fiscal, na fiscalização de finanças, do ICMS, do ISS, a gente sabe que tem fiscal roubando aí para tudo quanto é lado, e muito, e em todas as estruturas, e não apenas na área de fiscalização.
tem de todas as áreas do Estado brasileiro, tem a presença das indicações políticas e tem a corrupção corporativa institucionalizada, a gente sabe disso, mas, poxa, fazer a operação para divulgá-la como se divulgou, para depois a própria Polícia Federal dizer que não tem laudos suficientes para acusar todos os frigoríficos, para a própria Polícia Federal endossar uma nota do Ministério da Agricultura dizendo que, de fato, a vigilância sanitária no Brasil é de boa qualidade. Dar aos inimigos das operações policiais os argumentos que essa desastrosa divulgação forneceu, está dando nisso aí. Criou o ambientão ideal para essa turma nadar de braçada no discurso de pretensa defesa da legalidade, querendo destruir a Lava Jato agora com a anulação de provas e de depoimentos e delações premiadas. Estamos num momento extremamente ameaçador, assustador, porque ao discurso do Gilmar Mendes corresponde, minha gente, uma grande, gigantesca, fortíssima articulação na classe política, nos meios jurídicos, para que a Lava Jato seja definitivamente enterrada. Quem viver, espero que não veja isso. Vamos lá, toca o barco.